Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui no canal, mas um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu vou estar falando da palavra de Deus, trazendo uma palavra para o nosso coração nesse dia de hoje. Palavra a qual o Senhor tem falado comigo, tem me impulsionado, e hoje eu resolvi, né, falar um pouco com vocês sobre essa palavra. Tá bom, gente? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Tô achando o celular que eu tô achando que tá estranho. Mas vamos lá. Acho que tá desfocando. Aí quando eu tiro posição, minha posição. Então, gente, como eu tava falando, senti o desejo, né, de estar trazendo uma palavra no nosso coração. Para quem não sabe, eu sou evangélica, né? Eu acho que eu já falei aqui no canal, né, em alguns outros vídeos. Né? Eu sou evangélica, né? Eu tenho falado um pouquinho de casa, comecei falando de plantas, né? Falo um pouquinho de casa, mas às vezes também eu gosto de trazer uma palavra para o canal, porque é muito importante, né? Na nossa vida a gente ter, né, sempre a palavra de Deus. Porque sem Deus nós nada podemos fazer, sem Ele nós nada somos. Então Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, tem que ser prioridade na nossa vida. E depois sim, né, as outras coisas Ele vai, né, prover nas nossas vidas, porque em primeiro lugar tem que ser o Senhor, né? Então eu quero estar deixando uma palavra, né, hoje, em Ezequiel 37, que fala de um tempo, né, difícil que Israel estava passando, de um tempo de dificuldade, né, até mesmo provocado por eles próprios, né, porque o Senhor já tinha alertado, usado Jeremias, né, para falar naquele tempo, né, deles mudarem o seu comportamento, mudar, né, as suas vidas, o que eles estavam fazendo, porque não estava agradando ao Senhor, né. Então Deus, né, alerta, Deus traz Jeremias para poder falar com eles, né, usa Jeremias como profeta, né, para poder falar com eles. Olha, Deus não está se agradando, né, muda, né, mas eles não ouviram, né, não deram ouvido antes, né, prenderam Jeremias, né. Quem conhece a palavra, quem já leu sabe, né, como que aconteceu com Jeremias por conta dele falar. Então, Deus, ele alertou, né, todo o povo de Israel relacionado ao que estava por vir. Mas o povo não deram crédito, não deram ouvido à palavra de Deus. Então, vamos ver o que fala aqui no livro de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estava sequíssimo, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então, né, a palavra do Senhor que veio a Ezequiel, né? Levou Ezequiel em espírito até um vale de ossos secos. E ali Deus faz uma pergunta: pode viver esses ossos que estavam sequíssimos? E ele diz: tu o sabes, Senhor. E o Senhor disse: então profetiza esses ossos, né? E ali Deus manda Ezequiel profetizar naquela situação, no meio de toda aquela situação. Então Israel estava cativo, Israel estava numa situação de prisão, numa situação de humilhação, numa situação a qual
ao olhar deles, né, fora da sua terra, não tinha solução ao olhar deles, a cidade tinha sido toda queimada, a degradação era muito grande ali naquele momento, e Israel estava sem esperança. Eu não sei o que você tem passado, né? Eu não sei o que você tem vivido, a situação que você tem vivenciado, eu não sei. Mas a palavra do Senhor está dizendo que há esperança para as situações em que nós olhamos que não tem mais jeito. Aqui Deus leva Ezequiel e mostra a ele aquela situação ali que, perante nossos olhos, é uma situação de morte, uma situação que não tem jeito. Mas o Senhor pergunta para ele: pode esses ossos, né, reviver? E ele diz: tu sabes, Senhor. Então o Senhor, né, ele manda profetizar em meio àquela situação. O Senhor, ele, quando nós estamos numa situação de dificuldade, muitas das vezes a nossa intenção é dizer: poxa, eu, né, falo da palavra do Senhor, mas eu estou vivendo um tempo difícil. Mas não importa. Ezequiel, ele era um profeta, mas ele estava cativo em Babilônia, mas mesmo assim Deus mandava ele profetizar. Então, independente da situação que nós vivemos, dependendo da situação que nós estamos passando, a nossa fé no Senhor, ela tem que estar firmada. Nós temos que entender quem nós servimos, que é Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que não muda, aquele que tem o poder, toda a autoridade no céu e na terra, aquele que, se der uma ordem, está dada, se ele decretar, está decretado, não há quem possa revogar uma lei, uma determinação do Senhor. Então, quando Deus ele fala ali, profetiza, é porque o Senhor, ele sabe que ele pode fazer mudança dependendo da situação. Israel estava numa situação difícil, mas Deus fala: profetiza. E quando ele profetizou, a palavra do Senhor diz que houve reboliço, houve um grande reboliço, os ossos começaram a juntar os seus ossos. E é assim que vai acontecer quando nós não olharmos para a situação e olharmos somente para o poder de Deus, para a grandeza dele, pela sua soberania, para a sua grandeza. Nós então vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Eu tenho muita experiência para contar, vivida de coisas que eu vivi, que eu achava que não ia ter solução, e que Deus chegou e mudou o quadro da situação. Então creia que Deus, ele pode entrar numa situação difícil, numa situação de morte, numa situação de escassez, e mudar toda a situação. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diz a palavra dele, do que pensamos, né? Aquilo que olhos não viu, ouvido não ouviu, né? A mente nunca pensou, é aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra. Então nós temos que crer naquilo que não vemos, né? Então, quando nós temos um sonho, uma esperança, nós não podemos desacreditar, nós temos que acreditar. Não, em algum momento o Senhor vai realizar, o Senhor vai chegar com uma providência. É uma cura, o Senhor vai curar, em um determinado momento o Senhor vai chegar com a cura, o Senhor vai chegar com essa mudança aqui, eu vou ser transformada, eu vou ser mudada, o Senhor vai mudar esse caos, o Senhor vai mudar essa situação. E nós temos que buscar a presença de Deus em favor daquela situação, apresentar, a palavra de Deus diz: apresentar ao Senhor, né, os nossos desejos a Ele, apresentar em oração, sabendo que Ele realiza o nosso sonho, aquilo que deseja o nosso coração, diz a palavra. O Senhor, ele pode mudar qualquer situação, independente do que nós achamos, do que nós pensamos. Às vezes é nós que limitamos o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para uma situação, nós pensamos assim: aí eu não vou orar, eu não vou buscar, porque essa situação aí... Aí nós colocamos limite no poder de Deus. Mas Deus, ele requer de nós o quê? Que nós, em meio às escassez, em meio às dificuldades, nós vamos lá e profetizamos. Talvez na vida de alguém, talvez na nossa própria situação, não sei. Mas que nós acreditamos. Ezequiel estava triste. A palavra do Senhor diz que Israel estava lamentando, estava triste. Estava sem esperança, estava como aqueles ossos secos. Por isso Deus usou aquele vale ali para mostrar a situação que estava Israel. Mas a palavra do Senhor diz que Deus soprou sobre eles o teu espírito.
Quando Deus soprar o Espírito dele sobre a situação vai mudar. Então, quando Deus sopra o Espírito dele, a situação muda. Quando nós nos voltamos para Deus, a situação muda. Quando nós buscamos a presença do Senhor, a situação vai mudar. Então, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, a palavra do Senhor é profetiza em meio a esse vale, profetiza em meio a essa situação. Busca a presença do Senhor, que vai haver mudança nesse vale, vai haver mudança nessa situação. Então Deus ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele pode fazer mudança na nossa situação, na nossa vida. Às vezes existem situações, né, que nós passamos, que nós olhamos e olhamos e pensamos que não vai mudar, mas de repente aquilo muda. Eu já vivi situação assim, que a situação mudou e que depois eu senti vergonha de Deus por eu ter desacreditado e Ele ter feito de forma tão linda e eu pensar, poxa, eu me desesperei tanto, me angustiei tanto, era só confiar. Muitas vezes nós só precisamos confiar. Às vezes a situação nos dá tanto medo, nos dá pavor, nos dá ansiedade, entramos até em crise. Mas o Senhor está falando, confia. Confia em mim, confia. Confia porque eu vou mudar esse vale, eu vou mudar essa situação. Eu vou trazer vida em meio a esse vale. Eu vou trazer vida de novo. Deus é Deus da verdade. Ele não mente, Ele não muda. E se Ele diz que vai trazer vida na escassez, se Ele vai trazer vida sobre o vale, se Ele vai mudar a situação daqueles ossos secos, Ele vai mudar aquela situação. E então o Espírito do Senhor entrou naquele grande exército, eles viveram. E ali eles se uniram, cada osso ao seu osso. E ali houve carne, houve nervo, houve pele. E o Senhor soprou o teu Espírito e eles viveram. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida, na sua. O Senhor, Ele quer soprar o Espírito dele sobre você. Ele quer trazer uma vida nova sobre você. Ele quer trazer uma restauração sobre a sua vida. Deus, Ele quer mudar essa história, essa situação. Quando Deus ele entra na nossa vida, ele muda o cenário, Ele muda tudo. Ele transforma tudo. Isso não quer dizer que você vai ser milionário. Não, mas você vai ter prosperidade em tudo na sua vida. É diferente. Você vai passar por luto, vai passar por barreira, vai passar por dificuldades, sim, como qualquer ser humano. O sol nasce para todos. Mas com você vai ser diferente. Agora você vai caminhar com Deus. Agora você vai ter uma nova história com o Senhor. Você vai o conhecer face a face. Então isso é maravilhoso. Então essa palavra de hoje, né, que eu deixo aqui, né, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo de angústia, tempo de ansiedade, tempo de muito medo. Mas o Senhor tem uma promessa de vir buscar a tua igreja. O Senhor tem uma promessa de salvar um povo, de salvar uma igreja. E ele virá, os sinais estão se cumprindo, estão tudo mostrando, apontando para a volta de Jesus, a tudo que está acontecendo. Toda a escassez, todo descontrole ambiental, tudo que está acontecendo, a falta de amor, toda a desestrutura, que Deus está abalando as estruturas do homem, para que o homem saiba que Ele é Deus, que Ele é a nossa estrutura, que não há estrutura nessa terra fora de Deus. O homem ele se apoiou muito em bens materiais, em carros, em casas. Uns confiam em carros e cavalos, diz a palavra. Né? Nós não podemos confiar em carros e cavalos, nós temos que confiar na força do nosso Deus. E o homem tem se apoiado nessas coisas, e Deus tem abalado todas essas estruturas para que o homem se volte para Ele, para que a humanidade se volte para Ele, porque o desejo do Senhor é trazer todos a salvação. Então, se volte para Deus, busque a presença do Senhor, confia nele e tudo será mudado. Como naquela palavra ali, havia esperança, a esperança de uma nova vida, a esperança, porque o Senhor prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, tudo que você tem passado, toda escassez, toda dificuldade, o Senhor vai restaurar. Creia nessa palavra, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou dessa palavra. Compartilhe essa palavra para alguém que possa estar precisando, tá bom, gente? E é isso.
tá? Confia no Senhor. Eu sei que você tem vivido, mas confia no Senhor. Beijo no coração de todos. A paz.